Hello, everyone. Let's get started. Well, welcome to our class, and today's subject is modal verbs in the past form, ou seja, modais no passado. Vamos lá. Let's get started. Let's begin with a little review, a quick review about what is a modal verb. Modal verbs show possibility, intent, ability, or necessity. Because they are a type of auxiliary verb. They are used together with the main verb of the sentence. Ou seja, são aqueles verbos que vão mostrar possibilidade, intenção, habilidade, necessidade, que a gente já conhece. São justamente esses aqui, some modal verbs. Eu trouxe alguns para vocês lembrarem. No caso, são praticamente todos, né? O can, o may, o might, shall, must, have to, could, would, ought to, should, you will. E um exemplo bem rapidinho. JK can fly while singing Euphoria. E o que a gente usou aqui na frase foi o can. Ok? E aqui eu vou falar um pouquinho, só uma pincelada bem rápido, do que cada um expressa para vocês refrescarem a memória. O can vai expressar permissão, capacidade, habilidade, possibilidade. O may vai expressar um pedido, possibilidade ou permissão. O shall, ele expressa um convite, uma sugestão para ação futura. O must, ele expressa obrigação, proibição ou dedução. O have to vai expressar obrigação, necessidade. O ought to expressa conselho e o will expressa uma ação futura. Então, só para que a gente já consiga identificar assim, quais a gente não vai estar usando na forma passada, certo? Por exemplo, o will, se ele expressa uma ação futura, ele não é um modal verb que a gente usa na forma passada. E aqui a gente tem alguns exemplos. Namjoon can speak 3 languages fluently. Ou seja, o Namjoon ele consegue, esse can aqui está no sentido de habilidade de falar 3 idiomas fluentemente. May I drink some water? May I drink some water? Que é no sentido de pergunta, de pedido, permissão. Eu posso beber um pouco de água? A gente aprendeu muito isso na escola, pelo menos nas escolas que eu estudei. Os professores tinham uma coisa de colocar a gente para perguntar: May I go to the bathroom, please? Será que eu posso ir no banheiro, por favor? A gente usa bastante o may. Shall we travel to Miami? O shall aqui, como ele tem um tom mesmo de convite, um tom mais casual. Shall we travel to Miami? Será que a gente deveria viajar para Miami? Será que a gente ou tipo, é um tom mais casual, um tom mais de convite, ao invés do may, que é bem informal e traz permissão. You must pay your bills. O must, ele é obrigação, dever. Então, que você deveria pagar suas contas. You must pay your bills. Mas agora vamos focar no modal verbs na forma passada. Ou past modals. Se eu não me engano é isso. Enfim. Antes de tudo, a gente precisa saber que eles não vão receber a terminação ed igual nos outros verbos que a gente já viu no passado. Os verbos modais, eles não vão receber essa terminação. Mas eles são utilizados em ações do passado. E aqui estão eles. O could, que ele representa o passado de can. O might, o passado de may. O should, ele significa deveria. E o would, que são ações habituais no passado. Past modals tell what could have, would have, and should have happened. Ou seja, os modais no passado, eles falam coisas que deveriam ter acontecido, poderiam ter acontecido, acontecia, entendeu? É nesse sentido que os verbos modais funcionam na forma passada. Vamos aprofundar mais um pouco agora. O could.
O could, ele pode ser usado nessa forma de o could mais o have, mais o verbo no particípio, mas nem sempre, mas nem sempre vai ser trazido assim. Como, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo. I was too busy and could not come to the concert. Eu estava muito ocupado e não pude vir ao show, não pude comparecer ao show. O could not está na forma negativa, couldn't, que vai ficar num tom de pude, eu não pude. E aí, no segundo exemplo, a gente tem já com a estrutura com o verbo no particípio. She could have called him, but she didn't. Ela poderia ter ligado para ele, mas ela não ligou. Certo? Ela poderia, não vai ficar no sentido de poderia ter feito algo poderia ter sido feito, poderia ter acontecido. E a mesma coisa vai acontecer com o might. E no might ele vai usualmente ser acompanhado do verbo have, mais o particípio do verbo principal da frase. Como no primeiro exemplo. Jimmy might have arrived late. Como você pode ver na estrutura em negrito, o might have, mais o verbo principal, que é o arrived. Em rosa aqui, late. Ok? That decision might have offended many people. That decision might have offended many people. Como vocês podem ver, o might aqui, have, mais o offended no rosa, que representa o particípio do verbo offend, ok? No caso aqui, essa decisão pode ter ofendido muitas pessoas. Agora o should. O should também vai ter esse tom de deveria e também vai ser usado com essa estrutura do should, mais o have, mais o verbo principal da frase, no particípio, indicando que algo assim, que algo deveria ou não ter sido feito. Por exemplo, he should have studied harder for the test. Ele deveria ter estudado mais para o teste. É o que ele deveria ter feito. He should have studied, perdão. He should have studied harder for the test. Segundo exemplo, Jungkook should have slept more before the concert. Jungkook deveria ter dormido mais antes do show. Observem aqui, ó, que o slept, como ele é um verbo irregular e é o particípio, ele vai ficar nessa forma para expressar algo que deveria ter sido feito. Ok? Espero que esteja ficando claro. Lembre-se que vocês podem tirar dúvida a qualquer momento. Agora o would. O would, ele vai ser utilizado, como a gente já viu nos slides anteriores, para expressar ações habituais no passado. E também frequentemente na literatura, utilizado para falar sobre recordações do passado, mais especificamente sobre ações que se repetiam com frequência e que nos trazem um sentimento de nostalgia, saudade, lembranças. Lembrando que ele sempre vai ser algo assim, nesse sentido, sentimento, nostalgia. Mas ele usualmente representa ações habituais no passado, algo que acontecia frequentemente. Primeiro exemplo. Every time I got sick, my mom would bake a delicious chocolate cake. Ou seja, toda vez que eu ficava doente, a minha mãe, ela assaria um bolo de chocolate delicioso. Segundo exemplo, we would come here a lot as a child. Those were the days. Sorry, those were the days. Nós víamos muito aqui quando crianças. Aqueles eram os dias, no caso, no sentido que eram os dias legais. Então, would, aqui, we would come here a lot as a child. E every time I got sick, my mom would bake a delicious cake. É no sentido de
nós viríamos aqui, nós vínhamos aqui bastante quando éramos crianças. A minha mãe assaria um bolo gostoso toda vez que eu ficava doente. Tudo bem? E agora a gente vai diferenciar um pouco o would do used to. Both of them are used to express frequent actions in the past. Ou seja, os dois são usados para expressar ações frequentes no passado. Mas aí, Natália, teacher, how do I know? How do I know the difference between them? Well, o used to, eu costumo representar ele com a palavra costumava. Eu costumava fazer. E o que é interessante do would e do used to é intercalar em uma frase, em uma sentença onde há acontecimentos sequenciais, que a gente vai ver no próximo exemplo. Mas é muito importante que isso aqui, eu acho isso aqui o melhor jeito de você entender como usar o used to. Eu costumava fazer tal coisa, assim, assim, assim. Por exemplo, e mais uma dica. Quando a gente for usar o would, a gente tem sempre que especificar o momento do passado em que a ação ocorria. Senão vai parecer que você está usando condicional. O que que é condicional? É quando a gente está. Eu vou fazer tal coisa se. Quando a gente tem with. Então, é muito importante que o tempo seja especificado. Vocês vão ver nos exemplos o que eu estou querendo dizer com isso. E, para se falar de uma ação que se repetia no passado, apenas uma ação, reparem, uma ação, é mais comum usar o used to do que o would. Então, vamos lá. Para recapitular no exemplo. Eu falei que o used to, ele vai representar o costumava. E que é interessante, em uma frase sequencial, que acontece acontecimentos sequenciais frequentes, intercalar os dois para não ficar tão repetitivo. Sendo que é muito mais comum o would, ele é mais esteticamente, digamos assim, na frase, mais interessante repetir mais o would do que o used to. Aí aqui temos um exemplo. We used to wake up. Oh, we have wake up here is wake up. Sorry, guys. I'll correct this. Early on Christmas Day. Then we would go to the living room and wait for my dad to arrive. After he arrived, we would open the presents and then we would have breakfast. Então vocês podem ver que tem uma sequência de acontecimentos. Nós costumávamos acordar cedo no Natal. E aí nós íamos para a sala e esperar meu pai chegar. Então, o e aí a gente ia, e aí acontecia, a gente usou o we would com mais frequência, mas intercalou com o used to aqui, que deu início à frase. Agora, a questão de ter o tempo certinho aqui, ó. Essa questão aqui, que para se falar, essa questão aqui, na verdade, que a gente tem que especificar o momento do passado em que a ação ocorria quando for usar o would, porque senão vai ficar condicional. É justamente isso aqui. When I was 20, I would go jogging every day. Ou seja, quando eu tinha 20 anos, eu iria fazer corrida, jogging, todos os dias. When I was 20, I would go jogging every day. Se eu tirasse quando eu tinha 20 anos, eu falasse só I would go jogging every day. Eu correria todo dia. Se, fica faltando sempre o se. Então é bom que você tenha o tempo aqui especificado. Tá bom? E agora a gente tem que ir para nossa palavrinha-chave. A nossa palavrinha-chave de hoje é adorable. Adorable. Tá bom? E qualquer dúvida, pessoal, sintam-se à vontade para perguntar. Caso vocês não tenham entendido como funcionam os modais, sinta à vontade para perguntar para a gente, para falar as dúvidas de vocês. É muito importante isso, que vocês realmente entendam o que está acontecendo. E dê esse feedback pra gente poder identificar as dificuldades. E é isso. Thank you all. See you next week. Bye bye.